Hi guys, how are you doing? Eu não sei em que momento você vai estar assistindo esse vídeo, se vai ser de tarde, de manhã ou de noite, mas eu queria que você convidasse seus pais para assistir junto comigo, ou se puder depois mostrar para eles o vídeo. Esses momentos de reflexão são muito importantes antes de nós começarmos a nossa aula. Em umas situações de pandemia, que é a qual estamos vivendo agora, e de crise para muitos, crise econômica, financeira, eu encontrei esse versículo e peço para você prestar muita atenção na leitura, que acredito que a palavra de Deus será de grande ajuda nessa situação, nesse momento pelo qual você está passando. Em Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que essas coisas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansioso? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Versículo 31. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas elas. Mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E por último, versículo 34. Portanto, não te preocupes, não andeis ansiosos pois pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Tendo isso em mente, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos cuidado, nos protegido. Peço que o Senhor seja com cada familiar que está vendo esse vídeo agora. Peço que o Senhor os abençoe e os guarde. Em nome de Jesus, amém. Hi guys, good morning, good afternoon, good evening. Eu não sei em que momento você vai estar assistindo a minha aula, mas já saiba que esse é o último conteúdo da unidade 2. Artigos indefinidos a, and some. Bom, pessoal, primeiro nós vamos ver o artigo indefinido a and an, ok? Ambos têm o mesmo significado, tudo bem? Mas primeiro vamos entender o que são os artigos. Eles são palavras que vêm antes do substantivo, por exemplo, carro, cadeira, car, chair, uma cadeira, um carro, a car, a chair. Então, são palavras que vêm antes do substantivo, ok? E por que está escrito aqui embaixo que elas podem determiná-lo ou indeterminá-lo? Eu falei no começo da aula que nós vamos aprender os artigos indefinidos, somente os indefinidos. Mas por que esse determiná-los? Porque nós temos dois tipos de artigos: os definidos, os determinados, e os indefinidos ou indeterminados. Ok? Então, nessa aula, nós só vamos aprender sobre os artigos indefinidos, ok? Em inglês, os artigos indefinidos são a and an, só esses dois, ok? Ambos, tanto a quanto an, significam um e uma. Os dois, tá? Têm o mesmo significado. Ué, professor,
Se os dois têm o mesmo significado, quando que eu utilizo um e quando que eu utilizo o outro? É o seguinte, já que os dois têm o mesmo significado, você vai utilizar o artigo a, o artigo indefinido a da língua inglesa, em palavras que começam com o som de consoante, ok? Já o artigo indefinido and, você vai usar antes de palavras que têm um som de vogal, ok? Professor, ainda não entendi. Então vamos lá, vou te dar alguns exemplos. Aqui nós temos alguns objetos, certo? Qual que é o nome deste primeiro objeto em inglês? Umbrella. Very good. Deste segundo objeto, carro em inglês é car. Laranja em inglês é orange. E bola em inglês é ball. Tá, vamos lá. No slide anterior, eu expliquei para vocês que se a palavra tem o som de uma vogal, nós temos que utilizar o an. Se a palavra tem o som de uma consoante, e não é só porque começa com uma consoante, detalhe, hein? Prestem muita atenção. Não é só porque começa com uma consoante, nós vamos colocar a. Ok? Começa com uma vogal, o som de uma vogal, orange. Então, é o som do O. Se é o som do O, eu vou colocar uma consoante antes, que é o an, o artigo indefinido an. Ball. Começou com B. Se começa com B, o som de uma consoante antes é uma vogal. Ok? Professor, ainda não entendi. Então, vamos lá. Você vai sempre olhar o começo da palavra. Sempre. Sempre o comecinho das palavras. Sempre, tá? Professor, então vamos lá. Quer dizer que na guarda-chuva, umbrella começa com U. Car começa com C, orange começa com O, ball começa com a letra P. Então, começou com uma vogal, antes eu tenho que colocar, entre aspas, uma consoante? Sim, é isso mesmo. Então, umbrella. Começou com uma vogal, antes eu vou colocar uma consoante, que é o N. Começou com uma consoante, car, C. Antes eu vou colocar uma vogal, que é o A. Começou com uma consoante, antes uma vogal. Sempre o inverso. Começou com uma vogal, antes uma consoante, que é o N. Mas, professor, o que quer dizer isso? Um guarda-chuva, um carro, uma laranja, uma bola. Ok? Essa é a tradução. Mas reparem, não é só olhar que começa com a letra U, que começa com a letra C. É o som. Prestem muita atenção no próximo slide. Aqui nós temos um relógio, clock, só que ele está mostrando as horas. Isso aqui não se pronuncia em inglês hour, e sim hour. Uma university, não university, é university and hour. Reparem que, se a gente for seguir aquela regrinha lá de antes, começou com H. Começou com H, eu vou colocar... Começou com H, que é uma consoante, eu vou colocar uma vogal.
A e começou com uma vogal, eu vou colocar uma consoante. An. Tá errado? Por quê? Porque é o som. É o som. Hour. 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 Hour tem o som de uma vogal. Vogal A. Se começa com o som de uma vogal A, antes tem que vir uma consoante. An. E se começa com o som de uma consoante, U. University. U com Y. Começou com uma consoante, o som vocálico de uma consoante, portanto, eu tenho que colocar uma vogal. A vogal A, ou o artigo indefinido A, ok? É só para ficar mais fácil para vocês entenderem. Outro tipo de exemplo. Honest. Professor, começou com a letra H, mas tem o som vocálico de O, de uma vogal. Então, antes tem que vir o quê? O N, que tem uma consoante. O N, o artigo indefinido N. Outra. Uniform. Com Y, de novo. Uniform. Desculpa meu Y aí, tá, pessoal? Uniform. Começou com uma consoante, o som vocálico de uma consoante, mesmo que aqui tenha uma vogal, começou com o som vocálico de uma consoante, eu coloco o artigo indefinido A, ou a vogal A. Bom, pessoal, o some nós utilizamos para falar de mais de um objeto, ok? Por exemplo, aqui eu tenho 3 laranjas, 3 bolas. I have 3 orange and 3 balls and 3 cars, ok? Então, sempre que nós vamos falar de mais de um objeto, ou de mais de um substantivo, ele sempre vem antes e no plural, ok? Plural. Nós sempre utilizamos o some, ok? Para casa, pessoal, façam as páginas 27 e 29. Vocês vão poder acessar os áudios aqui nesse link, ok? Tem tudo a ver com o que nós estudamos hoje. Bye bye, guys!